Olá, meus amores, como vocês estão? Eu não estou muito bem, mas eu vou estar, em nome de Jesus. Espero também que você esteja bem do outro lado da telinha. Também, se não estiver, Deus também vai estar com você. Amém, meus amores. Hoje é sexta-feira, são exatamente 5 para 11 da noite. Então eu vim falar com vocês uma situação delicada que está passando comigo e com meu marido, principalmente com ele. Foi quarta-feira, meu marido, ele passou mal, né? E a gente socorreu ele para o UPA de Paulista. Quem conhece, quem mora aqui no bairro, no município, que eu moro no bairro do Janga. Quem mora no município de Paulista, né, no estado de Pernambuco, sabe onde é a UPA de Paulista. E era mais ou menos às 10 horas quando a gente chegou lá. Faz aquele procedimento, passa, né, para fazer o prontuário, essas coisas todinho. Então, quando foi avaliado pela médica, a médica disse a mim que ele ia ser transferido, né, para acompanhar a situação do pé dele. Meus amores, que estão chegando agora, não estão entendendo, por favor, assista meu vídeo, que vocês vão entender, em nome de Jesus, que eu estou falando. Né? Porque meu marido, ele é diabetes, tem pressão alta, o diabetes dele está descompensado, né? E o pâncreas dele também não funciona mais. Então ele foi socorrido mais por causa do diabetes dele, né? Porque está atingindo a perna dele. Porque ele levou uma topada e o dedão do pé não cicatrizou direito e passou para outros dedos do pé. Então, por causa disso, né, que a gente socorreu ele, né, como eu falei, né, e ele foi transferido. A gente estava aguardando a ambulância chegar, a ambulância chegou e e ele foi transferido por Getúlio Vargas. Quando ele chegou, era mais ou menos 1h, 1h pouca da tarde. Né? E passa para aquele mesmo procedimento, né, que tem que fazer quando você chega no hospital, né? E meu marido foi feito o procedimento, né, junto com o condutor que foi com a gente na ambulância, né? E ele fez também o teste do Covid, graças a Deus deu não reagente. Então, o condutor que veio com a gente, quando a gente saiu dali, o condutor levou a gente, né, para outra ala, que é onde fica a ala para ser atendido pelos médicos. Gente, pelo amor de Deus. Quando a gente passou pelos 2 policiais, que a gente entrou, que eu deparei, gente, pelo amor de Deus, eu só estou falando isso porque eu deparei com aquela situação, né? Que eu olhei assim, eu disse, meu Deus do céu, né? Olhei para o meu marido e olhei pelos meus irmãos, que não é meus irmãos de sangue, mas é meus irmãos em Cristo. Olhei aquela situação, idosos, homens, mulheres, né? E fiquei me perguntando, meu Deus, aonde vai o nosso dinheiro, o nosso dinheiro que a gente paga os impostos, né? Para onde vai isso? Gente, pelo amor de Deus, é uma situação. Eu só estou contando isso porque eu deparei com aquela situação que eu não... Gente, pelo amor de Deus, meus amores,
eu já entrei em vários hospitais com minhas filhas. Eu estou dessa idade e nunca deparei com a situação daquela. Era tanta gente, nos corredores, deitado naquela maca, né? Era gente na frente, era gente de lado, era gente de lado, era gente no chão, máquina no chão, era gente com máquina em cima. Olha, eu nunca tinha visto uma situação daquela. Meus amores, você sai de casa para socorrer um parente seu, né, pedindo ajuda, né, para ele ser atendido, para ele ser socorrido, né, para ele melhorar. Mas quando a gente entra numa situação daquela, a gente sai pior do que a gente entrou ali dentro. A gente sai mais doente ainda. Foi o meu caso, né? Então, quando eu olhei aquela situação, então a gente foi para lá do médico, né, o vascular, né? E o vascular, ele tinha acabado de sair para fazer uma cirurgia. Então, a gente guardou 4 horas esperando pelo médico lá. Então, o meu marido foi o terceiro a ser atendido. Quando ele chegou, era mais ou menos umas 5 horas da tarde, mais ou menos essa hora, assim. Então, quando chamou meu marido, né, ele examinou, meu marido examinou o pé dele, e disse ao meu marido e disse a mim: infelizmente, o senhor perdeu os 3 dedos do pé. Gente, é difícil a gente ouvir isso. É muito doloroso, muito mesmo. Meu marido olhou para mim, eu olhei para ele. Ele não tinha entendido ainda, né? Ele perguntou bem baixinho o que foi que o médico disse. Aí eu disse que você perdeu os 3 dedos do pé. Eu perdi, sim. Você perdeu os 3 dedos do pé. Gente, desculpa, por favor, desculpa. Aí, o médico, para ter a certeza, aí o médico pegou, chamou outro médico da outra sala. O médico veio, né? Pediu a ele para ele passar aquela máquina que faz a ultrassom. Passou na perna dele, tudinho. E chegou à conclusão que a circulação estava indo para os pés e para os dedos, mas ele não entendia porque os 3 dedos tinham necrosado, né? Se a circulação estava indo para lá. Então ele chegou para a gente e falou que ia transferir a gente para falar com o clínico, para avaliar o que o clínico ia dizer. Gente, parece que é pior. É pior. Então, a gente saiu de lá, o condutor pegou a máquina, né? Eu guiando também a maca, né? No espremido, pedindo, tira uma máquina, passa outra, volta a máquina para o lugar e assim foi até chegar na sala. Quando a gente chegou, pelo amor de Deus, é a hora do remédio do meu marido. Desculpa, gente, porque eu gravo no celular e fica as horas do remédio do meu marido registrado no meu celular. Porque tem remédio de madrugada, tem remédio várias horas. E agora despertou. E no momento que despertou, o celular caiu. Mas em nome de Jesus eu ainda vou ter uma câmera, né? Um tripé para poder falar com vocês. Eu espero que vocês tenham um pouco de paciência, né? Porque eu tenho certeza que Deus vai me dar. E voltando ao assunto, né? Aí, quando a gente chegou lá, o médico não estava.
Aí os pacientes que estavam ali, aí disse, não tem médico aí não, vocês vão ficar esperando à toa. O médico, ele atende aqui no corredor. Então, para vocês terem noção, nem cadeira tinha para o médico lá. O pessoal entrava na sala do médico, né, para carregar celular, para tudo. Então, o condutor, o maqueiro que estava com a gente, não é nem o maqueiro, é o condutor que veio na ambulância, e disse a gente, você fica aí, né, com meu marido, que eu vou à procura do médico para saber aonde o médico, aonde ele se encontra. Nisso ele saiu, né, e foi atrás do médico. Aí daqui a pouco ele chegou e disse, é uma médica. A médica disse que o senhor vai ficar internado, né, que daqui a pouco ela passa por aqui para dar uma olhadinha no senhor, para preparar o seu encaminhamento para ser internado. Aí o meu marido disse ao condutor, como é que eu vou ficar internado se ela nem me viu, se ela nem falou comigo, nada, né? Aí ele prontamente, o condutor, pegou as papeletas do meu marido e saiu com a papeleta e foi entregar à médica, né? E antes dele entregar a médica, quando ele pegou, ele fez, olha, eu vou pegar a papeleta e vou entregar a médica para ela adiantar, isso já era umas 6 e pouca da noite, né? Para adiantar, para ver se ela adianta isso aí, né? Que ela tá na ala vermelha, disse mesmo assim, na ala vermelha. E nisso ele levou a papeleta. Nisso as horas foi passando, né? Deu 7, 7h30, né? Chegou 8, eu disse, danou-se. Conversando com meu marido, tá demorando muito. E nisso meu marido, já desde 2 horas que a gente tava lá no Getúlio Vargas, meu marido com fome, né? Não tinha tomado a insulina, não tinha tomado o remédio de pressão, não tinha tomado o remédio do pâncreas, né, dele, né? Aí eu disse a ele, fica aí que eu vou à procura do condutor, né? Gente, pelo amor de Deus. Vocês me desculpem. Eu saí procurando pelo condutor. Cada corredor que eu entrava era pior do que o outro. Era pior do que o outro. Tinha corredor que eu entrei e estava lá escrito Covid, sala do Covid. E os pacientes estavam em frente à sala com a porta aberta. O que eu entendo, a sala do Covid é para estar separado, afastado, bem longe, né? Daquela situação que os outros pacientes que estavam ali, né? Mas não. Nisso eu me perdi, né? Era uma ala, entra para um lado, sai por outro, entra para um lado, e aquele rodízio, né? Que eu nunca tinha entrado naquele hospital, como eu disse a vocês, era a primeira vez. Eu me desesperei e cheguei na frente, encontrei os 2 policiais que estavam na entrada para entrar, para ser atendido. Eles, calma senhora, calma, o que é que está passando? Aí eu contei a ele a situação e ele disse, vá ali na sala dos condutores, do maqueiro, onde fica. Eu fui lá, não encontrei o condutor que veio com a gente na ambulância. Ele disse, vá lá fora e veja se a ambulância está lá fora. Então eu saí do hospital, fui à procura da ambulância, não encontrei a ambulância, né? E voltei para ele, não estou achando a ambulância. E ele tá com o papel do meu marido, eu não sei aonde está. Aí ele disse, vá na sala onde fica os medicamentos. Aí eu fui na sala, né? E tinha lá até um enfermeiro bem educado, né? Perguntou o nome do meu marido, eu disse a ele. E ele foi procurar lá, ele disse, senhora, a papeleta do seu marido não se encontra aqui.
Aí foi quando eu entrei mais desesperada ainda, né? Eu disse, meu Deus, onde é que está a papeleta do meu marido, né? Nisso eu voltei, né? Aonde meu marido estava e contei a situação a ele. Ele fez, Simone, ele chegou para mim e disse, tu fica aí um pouquinho que eu vou no sanitário que eu não estou mais aguentando. Ele estava de fralda descartável. E quando chegou no sanitário, quando eu vejo ele já está chegando. Não demorou um segundo. Aí eu disse a ele, no instante tu voltasse, tu fizesse, aí ele fez, não, eu não fiz, eu fiz na fralda. Eu disse, por quê? Aí ele olhou assim para mim, porque tem paciente tomando soro dentro do banheiro. Aí eu fico me perguntando, aonde vai o nosso dinheiro? Gente, isso é humilhação. Ver os nossos irmãos até dentro do banheiro, né? Tomando soro lá. Então meu marido, ele fez na fralda. Então ele chegou perto de mim e disse, eu quero me embora daqui, que eu estou pior do que eu cheguei. Então, eu peguei ele. Quando a gente chegou na portaria, os dois guardas não deixou a gente passar. E disse, senhora, fale lá com a enfermeira-chefe, bota seu marido sentadinho ali. E eu coloquei ele sentado, afastado, e fui para a sala da enfermeira-chefe. Contei a situação a ela. Gente, pelo amor de Deus, a gente chega lá ainda a gente é maltratado. Maltratado. Aí contei a situação a ela, ela chegou e disse, vá procurar onde está a papeleta do seu marido. Aí eu olhei assim para ela e disse, senhora, é a primeira vez que eu venho aqui nesse hospital. O condutor disse que estava na ala vermelha, estava com a médica. Eu não sei onde é. Eu já fui, me perdi, eu não sei onde é. E meu marido está sem comer, meu marido está sem tomar insulina, meu marido está sem tomar pressão. A pressão dele já estava alta, o diabetes também já estava alto. E ela de novo me disse, vá procurar. Então eu olhei assim e disse, meu Deus, aonde é que a gente chega, né? Nessa situação tão humilhante, tão humilhante. Eu entendo a situação dela, como entendo a situação dos médicos, dos enfermeiros, do técnico, do maqueiro, porque deixa a pessoa estressada no ambiente daquele. A gente sai cada vez mais doente ainda. Então eu cheguei para o meu marido e disse o que ela tinha dito, né? E ele se levantou, né, segurando na minha mão, dando de bengala, e disse, me leva até lá. Eu levei ele fez, senhora, eu quero assinar o termo para ir embora daqui. Eu cheguei doente, eu estou pior ainda. Ela disse, você não pode sair. Aí foi quando ele ficou estressado, ele disse, a senhora vai me obrigar a ficar no canto que eu não quero ficar. Eu estou me sentindo mal aqui desde que eu cheguei. Aí ela fez, tenha calma, que eu vou atrás da sua papeleta. Gente, demorou 5 minutos. Ela chegou com a papeleta dele. Tudo é mal vontade. E quando ela chegou e disse, olhe, a médica não vai lhe atender, porque ela é da ala clínica médica, ela já está largando, né? E quer deixar tudo pronto para outro médico quando chegar. E o médico, quando chegar, só vai lhe atender quando ele atender os pacientes todinho da ala clínica médica, é quando ele vai atender. Ou então, o senhor volta de novo
por vascular, peça a ele para fazer tudo de novo e ele passar um medicamento para o senhor e passar alimentação para o senhor se alimentar. Aí foi quando meu marido disse, eu não quero, eu quero ir embora para casa. Aí ela pegou e entregou os documentos a ele e pediu para a gente passar na assistência social, a gente passou. Ela perguntou, a gente explicou a ela, ele assinou lá o termo de responsabilidade e a gente viemos para casa. E quando a gente chegou em casa, era umas 10 e pouca da noite. Meu marido tomou banho, eu tomei, ele jantou, tomou a insulina, tomou o remédio de pressão, tomou o remédio do pâncreas dele. Isso foi na quarta-feira, meus amores. Quando foi hoje, na sexta-feira, meu marido sentiu mal e pediu para o irmão dele deixar ele na outra UPA, a não ser de Paulista. Então o irmão dele levou ele para a UPA de Tabajara, aqui em Olinda. Aí eu disse a ele, espera que eu vou contigo, deixa eu tomar café que eu vou. Ele disse, não, hoje é o dia de você resolver o meu problema, dos meus remédios para eu tomar. Então, hoje era a data de eu comparecer no Oswaldo Cruz, onde ele é tratado. É uma área separada do Oswaldo Cruz, mas fica dentro do Hospital Oswaldo Cruz, né? É uma área que é exclusivamente para pessoas que faz tratamento de fígado, faz tratamento de pâncreas e outras coisas mais. Então, o método dele só estava a partir de tarde. Então, eu fui lá, né? E enquanto isso, meu marido, o irmão dele, deixou ele lá na UPA da Tabajara, para ele ser atendido, e eu de tarde eu fui para o Hospital Oswaldo Cruz, resolvi lá com o médico dele, assinou lá os documentos que precisava, e de lá eu peguei um Uber e fui para a Fusan resolver os problemas do remédio dele, porque o remédio dele é muito caro mesmo. Eu não tenho condições de pagar, de comprar que diga, né? Então a Fusan ele dá, o governo dá esse remédio. Então eu fui lá fazer os documentos, a documentação, graças a Deus, né, que deu tudo certo em nome de Jesus, né? Agora só fiquei triste porque tem um prazo, o prazo é de 30 dias, né, que eles vão ligar para mim, para avisar, ou então eu ir lá, né, para saber o dia de eu pegar esse remédio. Só, minha gente, que a última caixa que ele tinha de tomar a última foi hoje, né? Então ele vai passar 30 dias sem tomar esse remédio. Então quando ele não toma esse remédio, né, piora a situação dele, porque esse remédio ele faz a função do pâncreas funcionar, né? Então ele vai passar 30 dias sem tomar esse remédio, porque até o hospital Getúlio Vargas, quando eu mostrei a caixa ao médico, o médico disse que o hospital não tinha esse remédio, que eu tinha que ir na Fusan trazer o remédio, né, para dar ele lá no hospital. Então, meus amores, eu estava ali, né, meditando, conversando com Deus, já conversei, né, pedi força, tenho certeza que Deus está me dando força, né, está me dando sabedoria, paciência, né, que Ele está no barco comigo, né, e eu estava ali me perguntando, né, eu pedi a Deus que me desse uma palavra hoje para falar com vocês, que essa palavra fosse uma palavra, o que está acontecendo com meu marido. Então, meus amores, eu vou ler o que Deus abriu para mim, né, a respeito do meu marido. Caiu em Crônicas, né,
capítulo 33, versículo de 10 a 13. Eu vou ler aqui para vocês. O Senhor falou a Manassés e a seu povo, mas eles ignoraram os seus avisos. Então, o Senhor falou para Manassés e o seu povo, só que o povo e Manassés não deu ouvido ao que o Senhor estava falando com ele, né? Então, por isso, o Senhor enviou os comandantes dos exércitos, assários, eu acho que é mais ou menos isso, e eles capturaram Manassés e puseram um gancho em seu nariz, né? E prenderam com corrente de bronze e o levaram para Babilônia. Em sua angústia, Manassés buscou o Senhor e seu Deus e se humilhou com sinceridade diante do Deus e de seus antepassados. Quando ele orou, Deus ouviu a sua súplica e atendeu o seu pedido e o trouxe de volta a Manassés, a Jerusalém e ao seu reino. Então, Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Amém, meu povo. Então, meu povo, meus irmãos, meus amores, quando eu pedi ali, conversando com Deus, eu pedi a Deus que me desse uma palavra, né, a respeito do meu marido, o que estava passando com ele. Então, a palavra foi essa, né? Então, Deus quer ouvir, né? Quer ouvir do meu marido, né? Quer que meu marido, ele se humilhe, né? Não é vergonha humilhar, se ajoelhar, pedir perdão a Deus, conversar com Deus. Então, é isso que Deus quer do meu marido. Que ele se humilhe, que ele implore, que ele converse, que ele conte a situação, que ele suplique a Deus o que está passando com ele naquele momento, nessa situação que ele está vivendo neste momento. Então, Deus quer a súplica dele, que ele suplique, né? Que ele peça, ele converse com Deus, né? Então, é isso que Deus quer do meu marido, né? Então, Manassés, quando se humilhou, se ajoelhou e pediu e orou, Deus ouviu a súplica de Manassés. Então, é isso que Deus quer do meu marido. Quer que ele, né, peça, né? Mas não é só de palavra, não. Porque Deus sabe quando você pede, né? Pede por amor, pede por súplica, né? Pede por angústia, sofrimento. Deus sabe quando você está falando a verdade. Deus sabe de tudo, porque foi Ele que nos fez. Então Deus sabe a sua verdadeira, né? Então é isso que Deus quer do meu marido, né? E é isso, meu povo. Então, quando eu entendi isso aí, né? Então eu disse a meu Deus, né? Senhor, eu te entrego o meu marido nas tuas mãos. Faça a tua vontade, né? Ajude meu marido neste momento, né? Perdoe ele, ajude ele, né? Porque a minha parte eu estou fazendo, eu estou orando, estou pedindo, né? Pedindo a Deus, né? E pedindo a Deus que abra, né, as portas, porque neste momento meu marido se encontra internado lá na UPA da Tabajara, né? Ele pode ser transferido a qualquer momento, de madrugada ou amanhã de manhã, né? Então eu estou pedindo a Deus que Deus abra as portas do hospital, né? Que ele possa encontrar um hospital para o meu marido ficar internado.
que meu marido encontre qualquer hospital que fique internado, menos no Getúlio Vargas. Não é porque ele é melhor do que os meus irmãos que estão ali. Não, não é isso não, meu povo. Não é isso não, meus irmãos, meus amores, não é isso não. E meu marido não é melhor do que ninguém. É porque não tem vaga. Eu vi a situação lá. A gente anda de lado. É por isso que eu peço a Deus que Deus abra as portas, mostre outro hospital para o meu marido ficar internado, que possa ajudar a situação, que possa encontrar um médico vascular que olhe as pernas dele, veja a situação dele, né? Porque o caso do meu marido é muito grave, porque não é só o vascular, é o diabetes também dele, porque o diabetes dele está descompensado, né? Então o diabetes dele já está atingindo um pouco, né? Um pouco dos órgãos dele, né? Então é isso, meus amores, vocês me perdoem, me desculpem, né? Eu peço muito obrigado a todos vocês por vocês tirar um tempinho para assistir o meu vídeo. E aquelas pessoas que não estão entendendo o que eu estou falando, por favor, assistam meus vídeos, que vocês vão entender, né, o que eu estou falando neste momento, né? Por isso que eu agradeço a todos vocês, porque agora vocês do outro lado da telinha, né, vocês estão fazendo parte da minha família, parte do meu lar, parte da minha casa, parte de tudo. Então eu peço por tudo, né, que vocês tenham um pouco de paciência comigo, porque eu não tenho uma câmera melhor, eu não tenho um tripé ainda, né, para poder passar os vídeos melhores para vocês. Então eu peço que vocês me perdoem por isso, né? Que a paz do Senhor esteja com todos vocês, né? E um grande beijo, abraço, é tudo, meus irmãos. Eu tô abalada, é como se eu tivesse anestesiada esses dias que eu tô passando. Então, um grande beijo e uma boa noite para todos vocês.